Graça e paz, amados. Bom dia. Deus seja louvado por esse momento tão maravilhoso. Quero dar as boas-vindas aos meus irmãos presentes aqui, aqueles que eu não via já há algum tempo. Deus seja louvado. Que alegria ter o Igor, a Luana aqui conosco. E quero também dar as boas-vindas aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Amém? Fica aqui minha palavra de gratidão por ontem, viu, meus irmãos? O trabalho do infantil foi realmente maravilhoso. Parabéns a todos os irmãos e irmãs que proporcionaram esse meio tão importante, tão maravilhoso. Fica aqui minha palavra de gratidão a todos os obreiros que prepararam a igreja, depois que enfeitaram, que se dispuseram, que doaram. Olha, obrigado, viu? E a Emília, mais uma vez, deu aquela caprichada aqui, né, enfeitando a igreja, deixando ela tão linda sobre o tema. Realmente, obrigado, viu, Emília? Amém, meus irmãos? Foi uma bênção ou não foi? Foi maravilhoso. Deus seja louvado. Amém, meus irmãos. Então, vamos à palavra do Senhor, amém? Depois desse período tão maravilhoso de louvor. Poderíamos aqui já dar a bênção apostólica, não? Como é gostoso adorar a Deus. Como é gostoso acreditar nas promessas do Senhor. Como é gostoso poder saber que o nosso Senhor, Ele não mente, que Ele não erra, que a gente pode caminhar nessa palavra, confiar em Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar para a gente mergulhar na palavra do Senhor, amém? Pai, muito obrigado. Obrigado por esse momento tão especial, Senhor, que é o momento em que estaremos aprendendo a Tua palavra. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida. Tenha misericórdia das nossas famílias, Pai. Tenha misericórdia da nossa igreja, Pai. Ó Deus bendito, ajuda-nos, Senhor, a sermos simplesmente uma igreja bíblica, uma igreja que te alegre, que te glorifique, que te exalte. Tenha misericórdia dessa cidade, papai. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, ó meu Deus, do nosso estado, que tem sido tão aviltado, ó Deus, pelas drogas, pelo crime, pelo tráfico, pela corrupção. Assim como também, papai, tenha misericórdia da nossa nação, meu Deus. Ó, Pai, tudo o que tem acontecido sobre as nações, sobre, ó Deus, as Américas, sobre o mundo, papai. Ó Deus, ajuda-nos a sermos sal e luz, a sermos diferentes e a levarmos, sim, Senhor, o Teu Evangelho com autoridade, com intrepidez, com graça, sobre a vida de muitas pessoas, e ajuda-nos a viver esse Evangelho. Ajuda-nos, Pai, simplesmente a confiar no Teu Evangelho e a glorificar muito o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, e te pedimos nessa manhã, fala conosco, derrama do Teu Santo Espírito sobre nós e ajuda-nos a sermos, ó Deus, filhos que Te adorem o tempo todo, que Te glorifiquem e que faça valer cada ensino Teu, cada mandamento Teu, cada princípio do Senhor. É assim que eu oro, é assim que eu Te suplico e Te agradeço e peço, fale conosco, agora, depois, durante os dias, enquanto estivermos, quem sabe, trabalhando, ou mesmo pensando, refletindo, fale conosco. Enquanto formos ali dormir, ou quem sabe até durante a noite, fale conosco e nos instrua, nos afirme naquilo que estamos agindo de forma correta e naquilo que o Senhor precisa, eu diria, realinhar a nossa vida. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui e queremos cumprir com toda a Tua vontade. É assim, Pai, que eu oro, é assim que eu Te suplico, é assim que eu Te imploro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Pastor
Augusto Nicodemos escreveu, certa ocasião, uma obra dizendo o que fizeram com a igreja. O que fizeram com a igreja? O título do livro, se salvo engano, é esse. E ele é uma pessoa muito importante no nosso contexto brasileiro, porque ele é uma pessoa muito bíblica. Percebam, somos batistas, ele é um presbiteriano. Eu amo gente bíblica. Seja um pentecostal, seja um presbiteriano, seja um luterano, seja... Irmão, sendo bíblico tem o meu apreço, o meu respeito e a minha consideração. Mas a obra dele dizia, e a proposta era essa: o que fizeram com a igreja de Jesus? Só para vocês terem uma ideia, recentemente o reverendo Augusto Nicodemos, ele foi trabalhar nos Estados Unidos, ele deixou o Brasil. Ele estava pastoreando aqui no Nordeste e foi lá para o Brasil, principalmente a região ali da Flórida. E numa entrevista que ele deu, ele foi para lá, por quê? Porque nessa região tem muitos brasileiros. E por ter muitos brasileiros, a igreja lá também, nos Estados Unidos, está crescendo muito. Mas está crescendo em quantidade e não está crescendo em profundidade. E ele foi para lá para contribuir com isso, para contribuir com essa ajuda, com esse auxílio. Só para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, a Convenção Presbiteriana americana, eles se uniram, legalizando agora não só o casamento gay, mas também o sacerdócio. Que loucura! Uma loucura! E aí a Convenção Presbiteriana Brasileira falou, não, nós vamos nos emancipar, a partir de hoje nós não caminhamos mais juntos. Estamos vivendo os finais dos tempos. Estamos vivendo os sinais dos tempos, meus irmãos. Meus irmãos, existem coisas que são inegociáveis. São inegociáveis. Isso vale para tudo. E hoje a igreja está vivendo, eu diria, essa tensão. Essa tensão do que? De um evangelho raso. De um evangelho permissivo. De um evangelho onde a gente pode fazer tudo. Eu te pergunto, a gente pode fazer tudo? Nós temos a liberdade, se quisermos. Não é verdade? Tem alguém te amarrando? Te algemando? Ou a mim? Não. Todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem todas as coisas me convêm. É simples a Bíblia. Então, perceba, eu fiz questão de citar aqui o nosso querido irmão, pastor, reverendo Augusto Nicodemos, porque ele é um professor, um pastor, e eu vou dizer ainda, ele acaba sendo um profeta, viu? Guarde isso, um profeta, porque o profeta fala em nome de Deus, e o profeta fala as palavras de Deus, amém? Com aquele jeito sereno dele, com aquele jeito calmo dele, ele acaba sendo um profeta da nossa nação, que agora está abençoando os Estados Unidos. Oremos por ele, para que Deus levante mais profetas assim, que falam a verdadeira palavra de Deus e apontem o que está certo e errado no seu meio e nos outros meios. Então, estou fazendo essa introdução para chamar a tua atenção, porque hoje o assunto que eu vou falar aqui é um assunto, talvez, chover no molhado para nós brasileiros. Chover no molhado. O título da minha mensagem é O Semeador. É o Semeador. E eu convido o meu irmão e a minha irmã a abrir a sua Bíblia em Mateus 13. O título da minha mensagem é O Semeador. E quero falar com vocês sobre o privilégio que temos de ser um semeador. A honra que Deus nos deu de sermos um semeador, ou as irmãs de serem uma semeadora. E por que eu falei que é chover no molhado? Porque hoje, vamos lá, meus irmãos,
Você conhece muita gente que vai na igreja, não é? Conhece ou não conhece? Você com certeza conhece bastante gente que vai à igreja, que canta, que faz parte da igreja, que prega, não é? Você conhece talvez pessoas que vão no seminário, pastores, quem sabe alguns aqui conhecem até bispos, apóstolos, não é assim? Tá cheio de gente, não tá? Antigamente era difícil achar um crente. Era difícil. Na nossa nação, não era algo comum. Você não via um crente na escola, você não via... Era no meio de 300, 400 pessoas, 2 famílias, não era assim? Era assim. Aí quando você achava, era aquela família talvez tradicional, ou pentecostal, era os esquisitos, né? Eram os estranhos. E a grande maioria das pessoas não eram crentes, ou cristãs, ou como o carioca chama de Bíblia. Eles não eram Bíblia, não é? Mas hoje é comum, é ou não é, irmãos? Tem hora que você está lá no trabalho, na escola, e a pessoa fala, eu sou crente, e você fala, você é mesmo? Puxa, nem percebi que você era crente. Não é verdade? Você é crente, irmão? Eu sou meio atrapalhado, sou meio abilolado, sou assim, mas quem é o irmão para me julgar? Não é assim? Estamos vivendo esse momento ou não estamos? De um cristianismo que está em todo lugar. E eu queria te dizer que um dia também, os Estados Unidos foi assim, sabia? O cristianismo chegou em todo lugar. E depois todo mundo virou nominal. Que nem o católico, sabe? A gente está vivendo hoje um cristianismo nominal. Muito crente, nominal. E aí eu pergunto, resolve? Guarde essa máxima. Pior do que um não crente ou um ímpio, gosto de usar a palavra não crente, porque o ímpio acaba sendo uma palavra um pouco ofensiva, mas é bíblica, então não está errada. Pior do que um não crente é um crente desviado. Porque o crente desviado, ele acha que é crente, muitas vezes. Ele diz que é crente. Ele bate no peito dizendo, eu tenho a carteirinha batista, presbiteriana, eu sou pregador. E aí eu te pergunto, pior do que um não crente é um crente desviado que acha que ainda é crente. Os Estados Unidos passou por essa onda, a Europa também passou por essa onda. E isso é uma frequente, onde chega o Evangelho transforma as pessoas, aí depois as pessoas se acomodam, vão viver na sua religião, e ali viram nominais, e está tudo bem. E aí vai vivendo a sua vida nominal. O que é um cristão nominal, irmãos? Um cristão nominal, ele só tem nome, só nome, mas lhe falta essência. Reverendo pastor Martin Lloyd-Jones, um dos últimos puritanos do século passado, ele, ao ser convidado para pregar nos seminários, muitas vezes ele pregava uma mensagem de evangelismo. Vamos lá. Ele era convidado para pregar para seminaristas. E ele era indagado. Por que ele era indagado? Pastor, o senhor está pregando João 3,16 para seminarista, para professor de teologia? O senhor está pregando para pastores, Mateus 11:28, vinde a mim, aqui só tem crente, pastor. Ele dizia, os crentes precisam aceitar Jesus de novo, e seminaristas e professores também. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero fazer aqui um apontamento, a gente vai trabalhar sobre um tema, mas eu queria que você, antes de qualquer coisa, pensasse sobre isso, nessa introdução. Fui convertido de fato um dia? Me converti de fato um dia?
me mantenho convertido agora, nesse instante? A minha conversão atinge todas as áreas da minha vida? Se não, enquanto prego, se reconcilia com o Senhor. Enquanto prego, diga para Jesus: Jesus, eu te aceito de novo. Enquanto prego, diga: Senhor, eu preciso de Ti, de verdade. Livra-me do cristianismo nominal. Só para concluir a minha introdução, para a gente ir para a leitura e para os meus pontos. O cristianismo nominal, ele vai ser bom para você, não vai ser ruim. O cristianismo nominal não vai ser ruim, você vai aprender coisas boas, você vai aprender a melhorar a sua vida moral, ética, você vai aprender a se relacionar melhor, você vai cuidar do seu casamento, ou seja, o cristianismo nominal vai te ser útil. Mas eu quero te dizer que o cristianismo nominal, ele é só bom, ele é bom. E guarde esse pensamento também. O diabo, ele não te arranca o que é excelente te dando algo ruim, algo macabro. O diabo, ele te arranca o que é excelente te dando apenas coisinhas boas. Porque tá bom assim, e aí você não chega lá. Tá bom assado, e aí você não atinge o alvo. Tá bom assim, e aí a gente não desfruta do que Deus reservou. O que Deus tem para nós são os manjares celestiais, que só desfrutam esses manjares quem entrega a vida toda e plena ao Senhor. Quem deixa Jesus entrar na nossa vida em todas as áreas. Se você já chegou até o bom, por que não foi até o excelente? Se você veio até o bom, o que te falta? Você já chegou a 50%. Ora, será que Deus tem algo ruim para nós? Não, meus irmãos, entregue-se 100%, renda-se 100%, confie 100%. Lembre-se que você e eu não esperamos de homens, ou de uma igreja, ou de uma denominação. Ao fazer essa entrega plena e total, você será recompensado pelo Nazareno, e é Ele que vai te abençoar, é Ele quem vai te honrar, é Ele que vai te galardoar, é Ele quem vai te usar, e é Ele que vai se revelar para mim e para você. Porque todas as vezes que a gente chega em 50%, ainda a gente fica negociando. Perceba, guarde isso, meus irmãos, o diabo não arranca o que é excelente de nós, nos dando algo péssimo. Irmãos, a gente não é bobo. As drogas acabam com um casamento, a prostituição acaba com um relacionamento, os vícios aniquilam a nossa própria vida. A gente precisa ser inteligente. E não precisa ter aquele cristianismo de que se eu me desviar da igreja eu vou lá, né, o demônio vai entrar dentro de mim. Irmão, se você é uma pessoa de bom senso, que você nunca fez nada de errado, você não vai virar um criminoso, uma criminosa. Vamos deixar essas besteiras de lado. A gente tem umas besteiras que atrapalham a nossa vida. Como se a igreja só fosse um lugar para criminoso, para traficante, para prostituta, para viciado. Não, meus irmãos, a igreja é para a gente criar filhos, é para a gente expandir o reino. Jesus não foi um criminoso, o apóstolo Paulo não era um traficante, e Pedro era um pescador. Então a gente tem que sair desses estereótipos, que a igreja é um lugar só para tranqueira. É as tranqueiras da sociedade, a igreja só serve para isso. Não, mentira, não. Deus não separou Abraão porque ele era um tranqueira. Deus não separou Moisés porque ele era um tranqueira. Deus não separou Davi porque ele era um tranqueira. Ah, pastor, mas e aquelas pessoas que estão à margem da sociedade? Não, tem espaço para elas também. A igreja tem espaço para as Raabes, a igreja tem espaço para as Ruth, a igreja tem espaço para os reis, que, como foram os reis Manassés, que eram cruéis, eram assassinos de crianças. Tem espaço, mas o reino de Deus não é só para isso. Uma pessoa desviou, vai virar um monstro. Não, quem disse? Basta a pessoa ter um pouco de inteligência. Agora, vamos lá. Se eu já me rendi, se eu já me entreguei, se eu já dei um passo, por que não 100%?
Você confia em quem, amado? E hoje eu quero falar sobre isso, porque essa mensagem aqui, diferente da semana passada, porque na semana passada eu trabalhei sobre uma outra ideia. Eu falei que a semente, ela é perfeita, a semente, ela é maravilhosa, a semente, ela é especial. Hoje eu não quero olhar para a semente, eu quero olhar para aquele que semeia. Aleluia, aquele que semeia. Te pergunto, essa semente, chegou um dia na tua vida, essa semente? Alguém semeou na tua vida? Foi assim? E aí nós nos tornamos o quê? Joio ou trigo? Nós somos joios ou somos trigo? Porque são muito parecidos, viu, irmãos? O joio e o trigo. Aliás, são iguaizinhos, o joio e o trigo. E por que eu fiz questão de mencionar o Nicodemos? Porque eu fiz questão de mencionar um pouco a história com relação a essas crescentes aonde o Evangelho chega e depois essa acomodação medonha, porque é o que a gente está vivendo no Brasil. Podem ver, meus irmãos, hoje as pessoas elas trocam de igreja como se trocam de roupa, e os pastores não têm mais zelo com isso. Está errado, meus irmãos. Igreja é família, igreja é tribo, igreja é identidade. Um dia Deus vai restaurar isso entre os pastores. Guardem isso. Ao chegarem nos céus, muitos pastores serão repreendidos pelo Senhor, porque eles não zelaram pelo rebanho do Senhor. Guardem isso. Cada alma que pertence a uma igreja local, foi o Espírito Santo quem destinou. E o projeto de Deus com essas pessoas é naquele lugar. Porque se Deus desejasse que fôssemos assembleano, aqui seria uma Assembleia de Deus mesmo, é muito simples. Deus chama cada um no lugar certo, no lugar próprio, da forma correta. E hoje os pastores se tornaram apenas alguém que quer as fileiras cheias e os caixas abastardos. Eles não ligam mais para terem critérios de respeito às outras denominações. Não tem cuidado. E podem ver o quanto nós aqui temos esse compromisso com a palavra. Antes de recebermos alguém, a gente deixa a pessoa ser experimentada, deixa a pessoa amadurecer sobre essa questão, deixa a pessoa orar a Deus, porque, meus irmãos, se o Espírito Santo de Deus não aceitar a pessoa nas nossas fileiras, quem sou eu para aceitá-lo? E nós, seres humanos, temos sim persuasões. Deus nos deixou uma certa liberdade. Eu poderia, ao longo desses anos, inclusive no seminário, ter trazido muita gente para cá, mas eu seria leviano, eu seria um ladrão. E aqui, ouça bem, por isso que eu digo que vão ser punidos. Pastores que recebem ovelhas de outros apriscos, não têm critério, são ladrões. Fique isso registrado, porque cada alma pertence a um lugar. E uma pessoa que Deus chamou tem que ser cuidadosamente recebido, cuidado, amado e protegido, porque quem é o pastor supremo de uma igreja? É o Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério, meus irmãos. Guardem isso e aprendam a valorizar aqueles que realmente sabem tratar isso com critérios, com decência, porque caso contrário, muitas vezes a gente está validando ministérios de saqueadores. Amém, meus irmãos? E antigamente se dizia que o pessoal da CCB, eles eram pescadores de aquário. E hoje em dia, eu diria que muitos pastores, e principalmente os neopentecostais, se tornaram roubadores de aquário. Eles não pescam mais no aquário alheio, eles tomam a igreja alheia. Isso é errado, faço aqui a minha denúncia. Amém, meus irmãos? Cuidemos da nossa igreja, cuidemos da nossa irmandade e valorizemos. Porque, meus irmãos, como eu disse, se um dia a gente já se entregou, por que não se entregar totalmente? Por que não entender plenamente? Por que não amar
da forma que o Senhor nos deixou. Amém? E aqui eu quero ler agora com vocês aqui, Mateus 13, do 1 ao 3. Em especial o versículo 3. Em especial o versículo 3. Mateus 13, 3. Quero ler primeiro o 3. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Até aqui. Do versículo 1 ao 3, o texto nos ensina que o mestre, naquele mesmo dia, vamos ler do 1 ao 3. Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. E então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Eu, inclusive, na semana passada disse que Jesus se senta e a multidão senta-se. Não, Jesus senta-se no barco, a multidão fica em pé ouvindo eles. O Mar da Galileia era um pouco diferente dos nossos, dos nossos mares aqui, viu? Só para vocês terem uma ideia. O que é o Mar da Galileia? O Mar da Galileia é um grande lago, tá? Tecnicamente não é um mar. Mas ele é tão grande que ele é chamado de mar. Então pensem num lago imenso. Então os pescadores encostam ali os seus barcos, e é por essa razão tem aquela prainha. Então Jesus ele entra, senta-se no barco e começa a ensinar, e o povo fica ouvindo de pé, não sentado. E aqui Jesus falou essas palavras, e hoje eu queria começar aqui com vocês falando sobre isso, que o Evangelho, que a mensagem de Jesus, ela tem que ser proclamada por cada um de nós. O semeador saiu a semear. Alguém levou a palavra. Alguém falou da palavra. Alguém disse a palavra. Há pouco, quando eu mencionava sobre o cristianismo que está na nossa nação, porque hoje tem muita gente pregando o Evangelho. E vários tipos de Evangelho, digamos. Vários tipos de Evangelho até esquisito. E esse é o problema. De um Jesus genérico, de uma grama sintética. E qual é o problema disso? O problema é que a gente muitas vezes está achando que o Evangelho de Jesus está chegando às pessoas. Então, em primeiro lugar, o texto nos ensina, meus irmãos, que o Evangelho, a mensagem de Jesus, a mensagem da obra de Jesus, das boas novas do reino de Deus, tem que ser levada a muitos. E Deus quer usar quem? Deus quer usar você. O Senhor, Ele nos separa para sermos o quê? Semeadores. Você tem sido um semeador, meu irmão? Um verdadeiro semeador? Você tem sido uma semeadora, minha irmã? Eu sei que no meio desse cristianismo insosso, vou repetir, no meio desse cristianismo insosso tem hora que a gente até desanima um pouco. Porque a gente vai falar de Jesus, a pessoa já diz, eu tenho Jesus. Mas a pergunta que fica é, temos sido semeadores? Temos levado a boa semente? Temos proclamado aqueles que precisam? Temos anunciado o amor de Deus verdadeiramente? Porque, em primeiro lugar, o Evangelho, meus irmãos, a mensagem de Jesus e da sua obra tem que ser proclamada por todos nós. Deus te separa e me separa para sermos um semeador. Pastor, eu já falei para o meu marido, eu já falei para o meu filho, pastor, eu já falei para a minha esposa, já falei para os meus avós. Já falou? Amém. Então continue orando por ele. E quando Deus tocar no seu coração, fale novamente. Você é um semeador, meu irmão.
Nós somos semeadores, filhos. Eu sei que em alguns momentos parece que é chover no molhado, diante desse quadro que eu pintei. Mas nós não temos uma outra escolha a não ser continuar falando da verdadeira palavra de Deus. Porque aqui o texto está dizendo que nós não somos a semente. Nós somos o pregador. Nós não somos o Evangelho. Nós somos aquele que anunciamos. Segundo lugar, é o Evangelho quem vai transformar a vida das pessoas. Não é a política, meus irmãos. Não é o dinheiro. Não é uma profissão ou um currículo. Todas essas coisas podem sim ser úteis na nossa vida. Tirar um diploma, ter agora uma nova profissão, isso pode ser útil e eu te incentivo. Devemos sim estudar, devemos aprender em toda a nossa vida. Devemos nos aperfeiçoar, mas isso não transformará a tua alma. Isso não te libertará dos pecados. O Evangelho é o poder de Deus quem nos transforma. Somente o Evangelho. Se você está pondo o seu coração nas coisas erradas, pare. Se você está pondo o seu coração em políticos, repense a sua fé. Eu acredito, abre aspas, que o movimento de direita no mundo, fecha aspas, vai ser uma coisa que Deus está restaurando muitas vezes e preservando o Ocidente de uma destruição maior. Eu acredito que o movimento de direita... Agora, meus irmãos, não é porque eu acredito nisso que eu vou endossar tudo que se faz. Semana passada, nos Estados Unidos, quase todas as cidades americanas teve passeatas dizendo não rei ao Trump. Não, nós não queremos um rei. Eu achei que o Trump fez algo horroroso. Por meio da inteligência artificial, ele publicou isso nas suas redes sociais. Então, fica aqui a minha crítica. Ele fez um vídeo onde ele entrava num jato, né? E aí ele jogava fezes nas pessoas. Horrível! Pelo amor de Deus, que gesto de imbecil! E olha, meus irmãos, preste bastante atenção. É a maior democracia do mundo. Eu prefiro ele do que o ex-presidente. Mas, meus irmãos, o meu coração não está nessas coisas. Estão entendendo o que eu quero dizer? A gente tem que ser criterioso, meus irmãos. Pastor, e vamos lá, para eu fechar esse ponto, para eu mostrar e voltar para o que interessa. Eu acredito que o movimento de direita, ele veio para que o Ocidente, guarde isso, não viva uma autodestruição imensa. Porque agora, deixa eu fazer a crítica, a esquerda e as ideologias de esquerdas aniquilam a família, aniquilam o gênero humano, tentam legalizar a droga. E olha o nosso Supremo, irmãos, coisa vergonhosa do nosso Supremo, onde eles chegaram. Então preste bastante atenção, o movimento de esquerda favorece a liberdade, essa liberdade que nos auto-aniquila, e pode ver o que a gente está sofrendo. Agora, meus irmãos, não é porque a gente tem uma liberdade que a gente vai se aniquilar, e ao mesmo tempo, porque nós somos mais conservadores, que a gente vai endossar qualquer atitude de qualquer um, seja lá na América, ou seja aqui no Brasil. Amém, meus irmãos? Sejamos inteligentes. Essas coisas nós precisamos ter uma atitude séria, correta, uma crítica, não seguir o que as pessoas dizem cegamente. Você tem a mente de Cristo, meus irmãos. Se uma pessoa que nós admiramos errou, sejamos honestos, falemos. Agora, vamos lá. É a política que vai te transformar, meus irmãos? Jamais, meus irmãos. O Evangelho é a única coisa que pode transformar a sua vida e a minha vida. Amém, meus irmãos?
Tomemos cuidado com a roupagem evangélica no movimento de direita. Tomemos cuidado. Porque tem muitos lobos, inclusive no movimento de direita. Cuidado. A gente não... Siga o que você achar melhor na política. Eu fiz aqui o meu comentário, a minha opinião. Eu sou totalmente contra a esquerda. Para mim, a esquerda, eu acho que ela prejudica a sociedade. As ideologias, eu sou totalmente contra. Agora, existem pessoas de esquerda que têm bom senso? Raramente você vê um. Por exemplo, o deputado Aldo Rebelo. Acompanhe ele. É um camarada de esquerda, é um comunista. Em vez em quando você acha uma peça rara. Então, cuidado para a gente não seguir as coisas levianamente, porque, como eu disse, meus irmãos, a gente está vivendo dias terríveis, e não espere de política, não espere do dinheiro, não espere desse mundo que você seja transformado, espere apenas do Evangelho. Amém, meus irmãos? Deus nos separa para sermos o que? Semeadores. Do que? Da verdadeira semente. Amém, meus irmãos? Fiz aqui a minha crítica, como raramente faço a política, e é por isso que nós não usamos da política aqui, meus irmãos. Porque a política não vai te transformar. E o fato de eu ter citado ela foi de propósito. Porque quem vai te transformar é o Evangelho de Jesus. Só Ele e mais ninguém. Terceiro lugar, quando o Evangelho começou a ser entendido pela igreja primitiva, esse Evangelho chegou nos lugares mais distantes, meus irmãos. Foi lindo ver, e é lindo saber e ler os primeiros 500 anos da igreja primitiva. Se você quer conhecer um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa identidade, eu sugiro que você leia as obras de Justo Gonzalez, que são boas, mas principalmente de Daniel Hopes. Leia, meus irmãos, leia. Quem foi Daniel Hopes? Um escritor da Academia Francesa, um dos maiores historiadores da França. E eu amo ler as obras dele, porque não parece um livro de história, parece uma novela sendo contada por um historiador. É fascinante. É fascinante. Ele, como um grande historiador, ele pega obras clássicas na história da humanidade e ele sintetiza. E quando ele começa a falar sobre o cristianismo e esses primeiros 500 anos, realmente é fantástico. Por que eu estou falando isso aqui em terceiro lugar, irmãos? Como é lindo conhecer histórias de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. Muitas pessoas, ao ouvirem o Evangelho pela primeira vez, fizeram coisas maravilhosas, obras lindas, se entregaram. Uma entrega tamanha, que marcou aquelas gerações. Quero usar aqui como pano de fundo os nossos irmãos do Egito. Nos dias bíblicos, o Egito era uma potência, principalmente a cidade de Alexandria. E os verdadeiros cristãos que foram evangelizados no Egito, meus irmãos, eles começaram um movimento chamado Movimento nos Desertos. Sabe o que eles faziam? Sabendo que a cidade do Egito e a cultura do Egito estava totalmente paganizada agora pelos romanos, e o cristianismo ali também ficando comprometido, eles iam viver nos desertos, que nem eremitas, um bando de eremita. Imagine uma sociedade de João Batista. Deu para visualizar? Um monte de João Batista no deserto. E quando você ia ver, por que eles viviam assim? Simplesmente para pregar a Cristo. E como que eles iam pregar no deserto? Não, eles viviam no deserto, voltavam para as cidades, faziam algumas tarefas, alguns trabalhos, e ali nos trabalhos pregavam, levantavam os recursos e depois pregavam o Evangelho, e assim eles iam fazendo. E grupos de homens, depois grupos de mulheres, e ali é onde possivelmente nascem os verdadeiros monastérios.
Percebam, a origem dos monastérios que a gente conhece da Idade Média não era aquilo que a gente conheceu. Eram crentes, literalmente, parecido com os essênios judaicos. Sabe aquele movimento essênio, um pouquinho antes da vinda de Jesus, aonde os próprios judeus, vendo a corrupção do templo e de Jerusalém, foram viver nos desertos. Os manuscritos de Qumran, do Mar Morto, a comunidade essênica, que dizem que João Batista era um essênico, a gente acredita que não, mas percebam, esses movimentos sempre existiram. E os egípcios fizeram algo lindo. Agora, voltando aqui, por que eles fizeram algo lindo e por que eles marcaram o mundo daqueles dias? Porque eles entregaram-se a Cristo, irmãos. No meio de toda essa simplicidade, sabe quais são as frases que os escritores antigos dizem? Que as orações dos egípcios, dos pastores do Egito e daqueles irmãos do Egito salvaram o mundo na época. O Império Romano foi salvo de uma destruição maior por causa da fé e das orações dos pastores do Egito, dos pastores do deserto. Talvez você nunca ouviu falar deles, está ouvindo agora. E por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque é o evangelho genuíno quem transforma vidas. É o evangelho genuíno quem muda os corações. É o evangelho genuíno que faz com que a gente deixe uma marca maravilhosa para a glória de Deus. E esses irmãos lá do Egito fizeram isso, e aonde eles chegavam, e só para vocês terem uma noção de como eles foram significativos, logo depois que Constantino dá o Edito de Milão, e depois vem Teodósio, e faz com que o cristianismo se torne uma igreja, a igreja oficial do império, aqueles irmãos eles eram chamados lá do deserto para participar das reuniões com os pastores. Por quê? Porque eles tinham conteúdo. Olha que loucura, irmãos. Como pode alguém que é um ermitão, uma comunidade de João Batista, ser importante no mundo cristão? Pode. Por quê? Porque aonde há um verdadeiro cristão, ali a luz de Deus é irradiada, o fogo santo queima, o calor divino aquece. Aonde há um verdadeiro discípulo de Jesus, o sal não é insosso, o sal não é lançado para ser pisado pelos homens, o sal tem sabor, o sal preserva a sociedade, o sal gera sede naqueles que ouvem. É assim, meus irmãos, você é um semeador hoje. Agora a grande pergunta para eu concluir essa mensagem de hoje: somos semeadores de fato nominais ou somos semeadores de fato reais? Porque aqui fica uma pergunta. Lembra na minha introdução que eu falei sobre o Nicodemos? Meus irmãos, eu admiro os nossos irmãos de todas as denominações, eu aprendo com todas elas. Tem algo útil ali. Mas sejamos honestos, meus irmãos. Será que a gente está satisfeito com o cristianismo sem Cristo? Hoje tem acontecido isso ou não tem? Louvores que não engrandecem a Deus, que afirmam a vaidade humana, mensagens que nos animam a querer mais, mas não a querer Deus. Uma sede por ter protagonismo nessa terra e não uma sede pelo Nazareno. Será que a gente está satisfeito com tudo isso? E a gente acomodou, e a gente também está fazendo parte de uma semeadura de um Jesus insosso, de um Jesus genérico, de uma grama sintética? Ou será que realmente temos comido dele e vivido por ele? Deus te separa você ser um semeador. E para eu concluir aqui, eu gostaria de dizer: pregue o tempo todo, mas peça para Deus fazer ser um pregador com a sua vida, porque a maneira pela qual vivemos sempre dirá muito mais alto
do que as nossas palavras. Que a gente possa realmente ser um cristão genuíno, não um cristão nominal, que ensina, mas não vive. E para eu orar com vocês, eu quero me lembrar de duas expressões. Porque Deus te separa para você ser um semeador, meu irmão. Deus te separa, minha irmã, para você ser uma semeadora. Esses dias eu conversava com um senhor, ele dizia, não, eu estava lá no bar, e aí eu preguei. E não é que o rapaz se converteu? E esse senhor estava dizendo, inclusive assim, meio que se vangloriando, ganhei uma alma para Jesus, lá no bar. Meus irmãos, o bar não é para você. Amém, meus irmãos? A roda dos escarnecedores não é para você. Ah, pastor, mas eu saio com os amigos, eu não bebo. Roda de escarnecedor não é para você. Saiba viver uma vida social, sim, no seu trabalho, faça parte, sim. É importante essa sociabilidade, até para você testemunhar, mas vigie sobretudo. Tenha limites. Estão olhando para uma pessoa que... Meus irmãos, vocês sabem, minha linha do cristianismo, eu sou um ortodoxo, eu sou assim. Mas eu não sou burro, posso andar que nem um besta, falar que nem um lesado, mas não está diante de vocês uma pessoa que não reflete, não pensa. Ando que nem bobo, falo que nem bobo, ajo que nem bobo, mas não sou bobo. Simples assim. Fui criado no meio do mercado financeiro, meus irmãos, eu precisava ter contato com clientes, eu precisava ter contato com pessoas, a gente saía, mas eu sabia até onde eu ia. Opa, aqui eu vou, daqui eu não passo, daqui eu não abro um centímetro, não dou mais um passo. A gente tem que saber, meus irmãos, conviver com as pessoas. Sei falar de tudo o que preciso, de ciência, esporte, precisamos falar sobre o que for, estou aberto, a política. Agora, não queira que eu acenda uma velhinha para o seu santo. Eu sei o que eu tenho, eu sei o que eu preciso. Voltando a falar sobre esse senhor do bar. Eu ganhei uma alma para Jesus. E aí eu falei para ele, mas e o senhor? Não, eu estou seguindo a Deus do meu jeito. Percebam, irmãos, Deus pode fazer filhos das pedras. Mas a pergunta que eu fico é, somos semeadores na vida? Nosso testemunho é um testemunho que realmente marca as pessoas? Pensemos sobre isso, porque como eu disse, hoje tem um cristianismo muito raso entre nós e a gente se acomodou. A gente quer ir para uma igreja que nos dá uma energia, que nos fala, né? Olha, que nos dá emoção. Cuidado, filho, cuidado, é perigoso. A gente tem que ser firme nas palavras. E voltando aqui às duas frases que eu quero orar com vocês. Houve um pastor chamado John Knox, que ele dizia assim, dá-me a Escócia, ou eu morro. Ele orava desse jeito. Ele entendeu o papel dele. Meus irmãos, Deus nos separa para sermos pregadores, proclamadores. E aqui não é uma obra exclusiva do pastor, meus irmãos, não, é da igreja. A igreja tem que ser alguém que semeia. Semeia o quê, pastor? Uma fé fútil, uma fé rasa? Não, semeia o Cristo. Aquele mesmo Jesus que transformou a minha vida, pode transformar a sua. Amém, meus irmãos? É isso que a gente tem que falar para as pessoas. E por que eu quero usar essa frase aqui, né, de John Knox? E também quero usar essa frase, porque essa frase, na realidade, ela é uma frase que nasce lá com Raquel, esposa de Jacó. Ela queria tanto um bebê, e ela disse para Jacó, dá-me filhos, senão morro. O que eu queria orar agora aqui com vocês? Queria orar agora sobre isso. Deus nos separa para ser semeadores.
Mas sejamos honestos, responda no seu coração. Esse assunto te angustia, te perturba, te impele a agir, ou você não está nem aí, de verdade? Seja honesto, não precisa levantar a mão, não precisa se expressar, diga no seu coração, você não está nem aí com ninguém. Aliás, você já pregou, e problema da pessoa, se ela vai para os quintos dos infernos, não tem problema, seja honesto. Ou quando você vê uma alma perdida, o seu coração pulsa. Meus irmãos, muitas vezes a gente pode sim, de um cristão piedoso, proclamador, se tornar um cristão indiferente e cínico, que só está no seu ministério, fazendo a obra de Deus, e isso importa. O problema é dos outros. Deus vai salvar quem Ele quiser salvar. A pergunta não é essa, você tem se preocupado com as almas que estão perdidas? Você tem se preocupado com as almas que estão às cegas? Ou você tem se indignado? Porque são pagão, filho do demônio. Meus irmãos, quer ver uma hora, mais cedo ou mais tarde, Deus começa a trazer sensibilidade nos nossos corações? Quando você vê um dos seus se perder. Aí quando a gente vê um dos nossos se perder, aí a gente fala, ai meu Deus, era o filho da vizinha que estava perdido, aquele maconheiro, aquele cheirador de cocaína, filho de Belial, olha lá, a vizinha não cuidou bem. Aí de repente você vê o seu filho se perder nas noites. Aí você, vamos lá, será que a gente precisa ver os nossos se perder para deixar de amar o próximo? A razão da igreja estar existindo é porque alguém semeou para nós, amém, meus irmãos? Precisamos semear, meus irmãos, precisamos semear, com a vida em primeiro lugar, com a vida, e depois a gente prega um pouco. Não sou contra pregar, não, o que eu estou dizendo é o seguinte, virou uma avacalhação tão grande que se tem muita mensagem, tem muita pregação, tem muito artista de Jesus, e tem pouco cristão. Esse que é o problema, por isso que eu estou falando, eu estou resgatando aqui, e usei o Nicodemos, para ser uma luz. Nós somos batistas avivados, nós temos que aprender com os convertidos, meus irmãos. Meus irmãos, eu fui marcado, quando eu era novo convertido, por um vizinho meu que era pedreiro, o nome dele era Francisco. Fui marcado por aquele irmão, ele era da Deus e Amor, pentecostal raiz, né? Ultra radical. Esse seu Francisco, ele não sabia ler. Mas sabe por que eu fui marcado? Porque quando ele descobriu que eu era crente, ele venha ficar comigo, Raimundo. E eu ia lá com ele, e a gente tinha noites ali na casa dele de comunhão, e ele dizia, leia para mim as escrituras, Raimundo, porque eu não sei ler. Eu não sei ler. E eu lia, e ele, aleluia. Coisa tão simples, meus irmãos. Vamos orar agora, irmão Raimundo. Vamos, irmão Raimundo, eu estou sem emprego, mas eu estava indo a pé para a minha igreja, porque ele precisava muitas vezes ir para a igreja. Morávamos em Itaquera, no Parque do Carmo, onde é o Sesc, lá em Itaquera. Eu morava em frente ao Sesc, só para vocês terem uma ideia. E aí ele descia até onde chamávamos Monte Pino, que é ali onde é a entrada principal, onde tem o bombeiro, para ir para a igreja. Ele pegava um ônibus, que era o Ferraz que saía daqui, para ir lá no Parque Dom Pedro, porque era o dinheiro que ele tinha, de ir e voltar. E aí muitas vezes ele falava assim, Raimundo, eu estava indo, andando, né, até para pegar, só tinha dinheiro para o ônibus, para ir voltar, porque eu vou lá para a igreja, eu vou adorar a Deus. E aí ele falava, eu encontrei R$10. E sabe o que eu fiz, Raimundo? Eu ainda separei R$1 para o meu dízimo ao meu Deus, porque Ele providenciou aquilo. E com os outros R$9 ainda eu comprei esse franguinho. Vem comer comigo, meu irmão. Eu falava, meu Deus, que crente é esse, Jesus? Que crente é esse? Ele pegava João 3, era a única passagem que ele sabia, ele tinha decorado a passagem ali de Jesus quando foi ter com Nicodemos. Ele pegava, meu irmão, é o único texto que eu conheço, ele começava a citar decorado João 3. Aquele homem marcou a minha vida, porque a esposa dele ficou doente, quase morreu, e aí ele orou, e Deus curou a esposa dele, e depois de curada ela se desviou, e ela desviada, e ele falou, deixa ela, Raimundo, vamos buscar dela, ela não quer mais,
Aí a gente pregava para ela com toda a paciência, ela me tratava bem. Mas olha, meus irmãos, crentes que vivem com a vida, não balela. E por que eu estou falando isso? Ora, talvez você, quando eu perguntei agora, há pouco, responda no seu coração, você está preocupado com as almas? Você disse sim, e eu falei para você ser honesto. Você disse, não, é óbvio que você não vai estar. Se você é nominal, você vai estar preocupado com alguém? Se você já virou um cristão nominal, vai estar preocupado com outro? Nem você está preocupado com a tua alma, você está preocupado em ganhar dinheiro, em fazer as coisas para a sua vaidade. Claro que você não vai estar preocupado com ninguém. Que o maconheiro vá lá para os quintos, é óbvio. Que o traficante seja morto pelo policial e que os políticos corruptos, que caia uma bomba sobre ele. Claro que você não vai estar preocupado, porque você não está preocupado com a tua alma. Meus irmãos, precisamos ter zelo pela nossa alma. Um dia prestaremos conta diante de Deus. Um dia todos nós entraremos diante daquele que morreu por nós. A gente precisa ter zelo pela nossa alma. E depois de restaurar esse altar da alma, a gente tem que olhar para cada um que está perdido agora, meus irmãos. Estão aí buscando em homens, em políticos, em tecnologia, em moda, em vícios, em promiscuidades. Nada disso preencherá nenhum deles, somente o Senhor. E Deus quer te salvar, e Deus, depois de te salvar, quer que você seja um semeador. Você não será o Evangelho, guarde isso, você será um pregador do Evangelho, e que Deus possa te usar. Deixa eu só contar aqui, que nem eu disse, né, esses dias eu fui jogar tênis, como vocês sabem, eu gosto de jogar tênis, e cheguei lá, encontrei uma pessoa que é importante ali no clube, e ele ora pelo meu filho. E ali o filho dele cresceu no Evangelho e agora está nas noites. É uma pessoa importante lá do clube. Eu fiquei com o coração tão partido, meus irmãos. Sabe, porque mais um que podia estar sendo semeador, agora precisa ser alcançado. E estamos aqui. Enquanto isso eu estava ali, né, com um rapaz, com o João, que eu conheci há algum tempo, um garoto de 18 anos, e aí eu fiquei meio acanhado, porque esse pai estava se abrindo ali, no meio do jovem, né, e ali depois ele conversando, aí eu preguei para o João, aproveitei um ensejo, porque a Bíblia diz para que a gente pregue em tempo e fora do tempo, e ali eu cheguei e falei, desculpa, né, o rapaz se abriu ali comigo, é um momento meio inoportuno, mas é um pai que sofre, ele também estava a par do que estava acontecendo. E ali eu já aproveitei e falei, e você? Você conhece Jesus? E já comecei a falar para ele um pouco sobre a fé. Meus irmãos, precisamos falar do amor de Deus. As almas estão sedentas. E não será o dinheiro, não será a fama, não será a política, não será o homem, nem a personalidade, e muito menos esse mundo caído que fará com que essas pessoas sejam salvas. A única pessoa que pode salvá-las é Jesus Cristo. Você tem Jesus. Você tem vivido isso? Dá-me filhos, se não morro. Dá-me filhos, se não morro. Que hoje essa seja a sua oração. Que você possa orar que nem John Knox, ele pediu a Escócia. Talvez você diga, pastor, o Brasil é muito grande para mim. Então peça pela tua casa, se angustie pela tua casa, pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus pais. Ore pelos teus amigos. Quem sabe eles estão ali perdidos. Ore pela tua região. Eu lembro que alguns anos atrás, eu tive a honra de conhecer o Pico do Urubu, não conhecia. Meus irmãos, Pico do Urubu, vocês têm que ir, é pertinho da gente aqui. É um dos lugares mais lindos da nossa região. Você vê toda a Zona Leste, você vê Santa Isabel, você vê Arujá, você vê as montanhas de Minas Gerais. É coisa linda, meus irmãos, você tem uma visão maravilhosa. É um passeio. Enquanto eu estava ali, muitas vezes eu não fico falando,
para não parecer que a gente é melhor do que ninguém, eu fico, Senhor, salva essas pessoas. Tantas vidas, tantas almas. Os prédios ficam todos desse tamanho, né? A gente olhando daqui, o Pico do Urubu parece que ele é pequeno, né? Mas quando você sobe lá, meus irmãos, os prédios ficam tudo palitinho de fósforos. Você fala, meu Deus, aquilo é um prédio? Não é possível. Não, aquilo não é um prédio, não. É um prédio aquilo. É lindo. Quantas milhares de almas existem agora, meus irmãos? Vamos melhorar essa visão panorâmica? Vamos nos imaginar agora no avião? Quantas milhares de almas agora existem? Você é o semeador que Deus escolheu. Pregue essa palavra, anuncie, mas sobretudo, viva ela. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa mensagem, por essa manhã, por esse texto tão lindo. Faça de nós instrumentos do teu amor, mas faça em nós essa obra especial, que é realmente levar o teu evangelho, o evangelho do reino, para muitas almas. Mas antes de levarmos, Senhor, que a gente possa estar seguro de uma coisa, que a gente vive o cristianismo na essência. Assim como foi a igreja primitiva, hoje aqui citei os nossos irmãos do deserto do Egito. Oh Deus, faz de nós filhos, filhas e uma igreja realmente convertida, como existiram ao longo dos séculos. E que a gente possa, Senhor, levar essa mensagem com a nossa vida em primeiro lugar e com a fidelidade de poder, Senhor, em nome de Jesus, ver pessoas se convertendo, pessoas se aproximando de Cristo, ver os demônios batendo em retirada, ver vidas se convertendo verdadeiramente e nascendo de novo. Oh Deus, restaura nossa nação, nosso estado, nossa região, dá-nos, ó Deus, o Alto Tietê, dá-nos, ó Deus, a nossa cidade, que a gente possa orar como João Knox, que a gente possa clamar pela nossa família, que vidas possam ser salvas e que a gente possa fazer valer essa fé. É assim que eu oro, é assim que eu te agradeço, é assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se houver alguém que quer se reconciliar com o Senhor ou entregar a sua vida a Jesus, me procure no final desse culto ou nas redes sociais. Terei um imenso prazer de orar por você. Amém, meus irmãos? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, semeador. Que Deus te abençoe, semeadora. Aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que Deus te abençoe, meus irmãos, vocês também são semeadores. Está encerrado o nosso culto, podem dar um abraço bem apertado no irmão, na irmã, pode aplaudir, é para o Senhor, amém? Deus abençoe.